Começou a planejar a sua primeira viagem internacional e não sabe por onde começar? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai ajudar um pouquinho com dicas para vocês de como planejar a sua viagem internacional. Eu sou Liane, da Brasil Cancún Turismo, uma agência especializada para brasileiros ali na região de Cancún e Riviera Maya. O primeiro passo que você precisa pensar é escolher o seu destino e olhar se o seu destino precisa de passaporte ou não. Lembrando que a gente tem uma negociação aí com o Mercosul, então alguns países que vocês vão viajar aqui da América do Sul, você não precisa do passaporte, mas não pode embarcar com a CNH, hein? O documento oficial para apresentar nesses países é o RG, e o RG tem que estar com até 10 anos de validade da data da emissão, do dia que você fez o seu RG. Então não esqueça disso. Muita gente acha que com a CNH você consegue embarcar para esses países que não precisa de passaporte, mas não pode, tá bom? Precisa ser o RG e ter até 10 anos de validade. Então, visto o país que você vai viajar, se você não precisar do passaporte, pode embarcar com o seu RG. Agora, se você precisar do seu passaporte, você precisa fazer uma solicitação pelo site da Polícia Federal. É super tranquilo, você entra e coloca emitir passaporte, você vai preencher os seus dados ali, pagar uma guia que varia em torno de R$250 mais ou menos. Quando você pagou essa guia, vai liberar no sistema para você fazer um agendamento para você comparecer na Polícia Federal com os seus documentos para tirar foto, digitais e receber o seu passaporte. Você não recebe no dia, recebe geralmente depois de uma semana que você pode retirar, mas é bem tranquilo, tá bom? O agendamento depende muito da cidade, mas geralmente em torno de uma semana você consegue agendar e tirar o passaporte. Então, se você vai viajar mês que vem, por exemplo, se planeja para tirar pelo menos com um mês de antecedência para você garantir, né? Porque a gente já teve problemas aí com a Polícia Federal que demorou um pouquinho para entregar esse passaporte. Então é bem tranquilo, tirou o passaporte, não tem problema o seu passaporte ser um passaporte novo, independente do país que você vai viajar. Não tem uma regra para o seu passaporte ter mais de 5 anos, 2 anos, enfim. O passaporte ele tem que ter pelo menos validade de 6 meses para a grande maioria dos países, tá bom? Então fica de olho nisso na validade, não na emissão. Quando você começar a olhar sua passagem aérea, você vai verificar que tem muitas companhias aéreas que já colocam um valor com a bagagem despachada ou sem bagagem despachada. Eu sei que está saindo aí na mídia, que está entrando, só falta aí a assinatura do presidente para assinar sobre a bagagem despachada ser gratuita pelas companhias aéreas. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Como ainda não foi liberado, então o que acontece é o seguinte, muitas companhias aéreas não colocam a mala despachada inclusa na tarifa. Por quê? Porque a mala despachada, geralmente, ela gira em torno de 23 quilos por mala, tá? E a mala que não é despachada, a mala que vai com você no avião, elas tem mais ou menos até 10 quilos que você pode colocar na sua mala. Qual que é a diferença entre a mala despachada e a mala que vai com você dentro do avião? A mala que vai com você dentro do avião, ela não pode ter nada pérfuro cortante. Então não pode ter alicate, pinça não pode ter tesourinha, nada relacionado a isso. Gilete também não pode. Líquidos acima de 100 ml. Então se você tem um desodorante que tenha 150 ml, não pode ir na sua mala de mão. Não está permitido. A hora que você for passar no raio-x, antes de embarcar, vai ser retirado da sua mala e jogado no lixo. Então prestem muito atenção nessa mala de mão que não pode ter nenhum líquido acima de 100 ml. Ah, mas tem 105. Não pode. Pode acontecer de você conseguir passar, mas por regra é proibido. E qualquer líquido que tenha até 100 ml que você leve na sua mala de mão, ele precisa estar transparente, tá bom? Então você pode... Eu não sei se vocês já viram, mas existem uns kits de viagem que você consegue comprar em várias lojas de departamento no Brasil, pelo Mercado Livre, enfim, que existem esses frascos de até 100 ml que eles são transparentes e de plástico. Então você consegue ali colocar o seu shampoo, condicionador, enfim, creme, o que você precisar. Outra dica, desodorante aerosol não pode ir na mala de mão.
Então presta atenção sobre a sua mala de mão para você não levar nenhum produto que ele tenha que ser descartado ali na hora antes do seu embarque, quando você passa pelo raio-x ali no aeroporto saindo do Brasil, tá bom? Só tome muito cuidado em relação a isso. Também presta atenção quando você for voltar pro Brasil, porque para trazer bebida alcoólica, por exemplo, só pode adultos trazer a bebida, não conte as crianças, hein? E você só pode trazer por pessoa até 12 litros, tá bom? Então são 12 litros, não 12 garrafas. Se a garrafa tiver menos de 1 litro, você pode trazer mais garrafas do que além de 12, tá bom? Presta só atenção em relação a isso. Essa parte da bagagem não despachada e despachada, independente do país que você estiver, se você estiver voltando para o Brasil também, não pode nada pérfuro cortante e nem líquidos acima de 100 ml na bagagem de mão. Bagagem despachada pode também sem problema nenhum. Outra coisa é que geralmente você pode levar no avião uma bagagem de mão que tem uma medida especificada por conta das companhias aéreas. Algumas companhias aéreas fazem até você encaixar num suporte para saber se a sua mala encaixa ali. E você também pode levar um item pessoal, ou seja, uma mochila, uma bolsa, desde que não seja uma super mochila e nem uma super bolsa, né? Que conte como se fosse uma mala de mão. Só presta atenção também nessas medidas. Nessa sua bolsa de mão, nesse seu item pessoal também, não pode nada de líquido, nada pérfuro cortante também. E se você tiver qualquer aparelho eletrônico, quando você for passar no raio-x, no aeroporto, você vai ter que retirar da sua bagagem de item pessoal ou bagagem de mão para colocar na cestinha para passar no raio-x, tá bom? Ah, mas é só um iPad. Mesmo assim, coloque, senão eles vão pedir para você voltar, tirar da sua mala, colocar no cestinho para passar ali no raio-x, tá bom? E na volta, prestem atenção em copos de crianças que tem líquido, brinquedo dentro, porque não pode também. Falo por experiência própria, hein? Comprei um copo para minha filha, fui tentar voltar e não podia voltar esse copo na mala de mão. E aí o agente me falou, olha, ou você volta e despacha esse copo, ou eu vou ter que jogar no lixo, porque não tinha como abrir essa parte do líquido onde tinha o brinquedo. Então, infelizmente, eu tive que jogar esse copo no lixo. Aí vocês imaginam como é criança, né? Eu tive que comprar um copo novo, até chegar no Brasil e tudo mais, mas enfim, pra não ter dor de cabeça, anota essa dica aí também, pra você não esquecer, que às vezes a gente na confusão esquece. Maquiagem, qualquer coisa também, até 100 ml, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, protetor solar, qualquer coisa, prestem atenção em relação a isso também. Quando você compra a sua passagem aérea, se ela não tiver a bagagem despachada, se você não quiser, você não precisa comprar, se for poucos dias da sua viagem. Ou se você quiser, você também pode comprar ou no próprio dia da sua viagem, ou também comprar antes pelo site da companhia aérea, por ligação, aplicativo, enfim, por qualquer um desses recursos. Para Cancún, as companhias aéreas, Avianca, Copa, Aeroméxico, Latam, Gol, a bagagem despachada vai dar uma variada de valores, tá? Geralmente a Copa custa $35, uma bagagem de até 23 quilos. A Avianca em torno de 45. A Aeroméxico depende do trajeto, também custa mais ou menos em torno de uns $90. E a Latam também em torno de $45 e a Gol também, mas tudo depende muito da sua tarifa, então sempre consulte a sua companhia aérea. Atualmente também existe os bilhetes que você compra sem ter o assento marcado, e aí você pode ou chegar lá e o seu assento ser distribuído pela própria companhia aérea, ou você pode comprar um assento antecipado também. Muitas companhias aéreas estão vendendo esses assentos antecipados, para você fazer o check-in antecipado e escolher um assento. Algumas companhias aéreas estão cobrando, então preste atenção em relação a isso também. Se você não quiser pagar o seu assento, você não precisa, então na hora que você for fazer o seu check-in no aeroporto, a companhia aérea vai te dar o seu assento. Ah, mas eu sou uma família e a gente ficou separado. Quando você fizer o check-in e você verificar que estão separados, você pode conversar com a própria companhia aérea, que eles tentam ajeitar vocês juntos ou próximos ali das fileiras do avião, tá bom? Diquinha para quem vai para Cancún via Copa, Avianca,
Sempre que você estiver fazendo o seu voo sentido Cancún, não São Paulo, a cidade de conexão, ou Rio de Janeiro, enfim, Brasil, cidade de conexão, e sim cidade de conexão Cancún, fique do lado direito se for do dia para você olhar aquele marzão pela janela que vale muito a pena. Então, lado direito para quem vai dessas companhias aéreas, Copa, Avianca, Latam e Gol. A Aeroméxico vem pro outro lado, tá bom? Vem descendo enquanto as outras vão subindo para Cancún. Então preste atenção em relação a isso. E a Aeroméxico também, na grande maioria das vezes, chega na parte da noite, então vocês não vão conseguir olhar aquele marzão pela janela do avião. A última coisa que eu tenho para falar com vocês é que quando vocês vão olhar passagem aérea também, vocês vão olhar quando for comprar, que alguns lugares, os sites, não só tem o valor da passagem, quando você vai comprar, coloca uma taxa ali. Essa taxa são taxas cobradas pelo próprio governo, então o brasileiro ou o próprio governo da onde você está voltando, tá? Que são taxas do aeroporto, enfim, taxas mesmo, impostos que vocês pagam e é obrigatório para todo mundo pagar essas taxas, tá bom? Uma dica para quem quer viajar e quer ficar com classe executiva, algumas companhias aéreas uns 5 dias antes da sua viagem, manda e-mail para você fazer um leilão da classe executiva. E você consegue colocar ali o quanto você gostaria de pagar na sua classe executiva. Ou ali, antes do seu check-in também, você pode fazer uma consulta de quanto ficaria a classe executiva e se tem disponibilidade ou não. É uma coisa muito legal também, tá? E claro que a maior dica que eu vou dar para você que está planejando a sua primeira viagem internacional é venha para Cancún e com a Brasil em Cancún Turismo, uma agência especializada para brasileiros na região de Cancún e Riviera Maya. Caso você tenha qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos nossos comentários ou entre em contato com a nossa equipe.